40 dias e 40 noites de chuva incessante, água cobrindo montanhas, civilização inteira desaparecendo sob as ondas. E no meio de tudo isso, uma família de 8 pessoas trancada dentro de uma caixa de madeira gigante, flutuando em um oceano global que não existia antes. 8 pessoas, centenas, possivelmente milhares de animais, escuridão quase total, barulho ensurdecedor da chuva martelando o teto, movimento constante das ondas balançando a estrutura, e nenhuma possibilidade de sair, nenhuma possibilidade de escapar, nenhuma certeza de quando ou se aquilo tudo terminaria. Você já parou para pensar realmente sobre o que significava viver dentro da arca? Não a versão infantil com animais sorridentes e arco-íris, a realidade brutal de estar preso em uma embarcação de madeira enquanto o mundo inteiro se afogava lá fora. Como eles sobreviveram fisicamente? Como mantiveram a sanidade mentalmente? Como lidaram com o cheiro, com o trabalho interminável, com o medo constante de que a próxima onda seria forte demais e a arca se partiria ao meio? E a pergunta que ninguém faz, mas que deveria estar na sua mente agora: como uma família de 8 pessoas conseguiu cuidar de todos aqueles animais, manter todos vivos, manter a si mesmos vivos, por mais de um ano inteiro flutuando em um dilúvio global? A resposta vai muito além do milagre óbvio e entra em detalhes práticos que são simultaneamente impressionantes e perturbadores. Prepare-se para uma jornada que vai desafiar tudo o que você achava que sabia sobre a história de Noé. Vamos explorar não apenas o que a Bíblia registra, mas o que ciência, lógica e experiência humana nos dizem sobre as realidades brutais de sobreviver dentro daquela arca. Vamos entrar nos detalhes que sermões geralmente ignoram, nas perguntas difíceis que surgem quando você realmente pensa sobre logística, sobre psicologia, sobre o que acontece com seres humanos e animais confinados em espaço fechado por períodos prolongados. E vamos fazer isso mantendo reverência pela narrativa bíblica, reconhecendo a soberania de Deus em preservar aquela família e aqueles animais, mas também honrando a inteligência que Deus nos deu para questionar, para investigar, para entender como seus propósitos se manifestam através de meios práticos e físicos. Esta não é uma história sobre magia, acontecendo sem explicação. É uma história sobre providência divina, trabalhando através de planejamento humano, através de trabalho brutal, através de resistência além do que parece humanamente possível. Antes de continuarmos, deixe nos comentários agora de qual cidade ou país você está nos assistindo. Queremos saber onde estão os que buscam entender mais profundamente as Escrituras, os que não se contentam com respostas superficiais, os que querem ver como fé e razão trabalham juntas para revelar a glória de Deus, mesmo nos detalhes mais práticos e mundanos da narrativa bíblica. Imagine estar diante da arca pela primeira vez, vendo aquela estrutura impossível se materializando ao longo de décadas. 135 metros de comprimento, 22 metros de largura, 13 metros de altura. Gênesis capítulo 6, versículos 14 a 16, fornece as especificações precisas que Deus deu a Noé, medidas que não eram aleatórias, mas cuidadosamente calculadas para criar uma embarcação com estabilidade máxima em condições extremas. 300 côvados por 50 côvados por 30 côvados, usando a medida padrão de aproximadamente 45 centímetros por côvado. Uma estrutura de 3 andares feita inteiramente de madeira de cipreste, coberta por dentro e por fora com betume para impermeabilização. E quando você calcula o volume total, chega a aproximadamente 43 mil metros cúbicos de espaço interno. Para colocar isso em perspectiva que você possa realmente visualizar, isso equivale a cerca de 520 vagões de trem padrão. Espaço suficiente para transportar carga massiva, incluindo milhares de animais, de tamanhos variados, suprimentos para mais de um ano, e 8 pessoas com área de habitação razoável. Mas aqui está o que sermões raramente mencionam. Aquele espaço não era um salão aberto com animais vagando livremente. Era dividido em compartimentos, em células, em áreas específicas para tipos específicos de animais
e para funções específicas. Gênesis, capítulo 6, versículo 14. Menciona que Deus instruiu Noé a fazer ninhos ou compartimentos dentro da arca, indicando divisões internas, cuidadosamente planejadas. Isso era absolutamente necessário, porque você não pode simplesmente juntar predadores e presas em espaço aberto e esperar que nada aconteça. Leões precisavam estar separados de zebras, lobos separados de ovelhas, cada espécie em seu próprio espaço, contida mas com ventilação adequada, com acesso a comida e água, com capacidade de movimento mínimo necessário para evitar atrofia muscular durante confinamento prolongado. Projetar esse sistema de compartimentação, construí-lo ao longo dos anos de preparação, era em si mesmo uma conquista de engenharia impressionante que requeria não apenas obediência, mas inteligência, planejamento, capacidade de resolver problemas complexos sem precedentes ou exemplos para seguir. Noé não estava construindo uma réplica de algo que já existia. Estava inventando literalmente a primeira embarcação de grande porte da história humana, trabalhando apenas com instruções divinas e com a inteligência que Deus lhe havia dado para implementar essas instruções de forma prática. E agora pense comigo. Quantas tentativas e erros devem ter acontecido durante os anos de construção? Quantas vezes Noé e seus filhos precisaram repensar um design, reconstruir uma seção, ajustar um compartimento porque perceberam que não funcionaria quando testado? A Bíblia não registra esses detalhes porque não são essenciais para o propósito teológico da narrativa, mas aconteceram. Aconteceram porque é assim que construção funciona. É assim que resolução de problemas funciona. É assim que seres humanos criados à imagem de Deus exercem a capacidade criativa e racional que Ele nos deu. Comentem agora. Você já havia pensado sobre a complexidade real de projetar e construir a arca? Sobre quantas decisões técnicas Noé precisou tomar, além de simplesmente obedecer à ordem de Deus para construir? Porque obediência não é passividade. Obediência a Deus, frequentemente, requer exercício máximo de todas as nossas capacidades humanas sob direção divina. E então chegou o dia. Gênesis capítulo 7, versículos 1 a 5, registra que Deus ordenou a Noé que entrasse na arca junto com sua família e todos os animais. 7 dias antes da chuva começar, eles entraram. 7 dias de preparação final, de carregar últimos suprimentos, de verificar cada compartimento, de garantir que cada animal estava adequadamente alojado e alimentado. E então, Gênesis capítulo 7, versículo 16, registra algo absolutamente crucial. O Senhor fechou a porta atrás dele. Deus mesmo selou a arca, não Noé. Um detalhe que parece pequeno, mas que carrega significado teológico profundo, porque significa que salvação não dependia da capacidade de Noé de se proteger, mas da fidelidade de Deus em preservar aqueles que ele havia escolhido. A porta fechada por Deus não podia ser aberta por águas, não podia ser rompida por tempestades, não falharia sob pressão, porque era mantida não por habilidade humana, mas por poder divino. Mas mesmo reconhecendo a proteção sobrenatural, precisamos entender o que aconteceu naturalmente dentro daquela arca ao longo dos meses seguintes. Quando a chuva começou, deve ter sido ensurdecedor. Imagine o som de chuva torrencial caindo sobre uma estrutura de madeira de 135 metros de comprimento. Não chuva normal, mas dilúvio. Água caindo com intensidade que excedia qualquer tempestade que haviam experimentado antes. O barulho sozinho teria sido mentalmente exaustivo, um martelo constante nos ouvidos que nunca parava, nem de dia nem de noite por 40 dias consecutivos. Gênesis capítulo 7, versículos 11 e 12, especifica que no segundo mês do 600º ano da vida de Noé, romperam-se todas as fontes do grande abismo e abriram-se as comportas dos céus, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Não apenas chuva de cima, mas águas subterrâneas jorrando de baixo. Uma catástrofe hidrológica global que transformou completamente a superfície do planeta. E dentro da arca
A família de Noé sentia cada momento disso através do movimento, através do som, através da escuridão úmida que os cercava. Porque aqui está algo que você precisa entender sobre estar dentro da arca. Estava escuro. Extremamente escuro. Gênesis, capítulo 6, versículo 16. Menciona que Deus instruiu Noé a fazer uma janela ou abertura de luz na arca, mas essa era uma única abertura, provavelmente próxima ao topo da estrutura, fornecendo iluminação e ventilação mínimas. Não eram janelas, múltiplas permitindo luz abundante. Era uma abertura controlada que evitava a entrada excessiva de água, mas permitia ar suficiente para a respiração. E em um dilúvio global, com céus cobertos por nuvens de tempestade constantes, mesmo essa abertura não forneceria muita luz. A maior parte do interior da arca estava perpetuamente em penumbra ou escuridão total, especialmente os andares inferiores, onde a maioria dos animais estava alojada. Viver nessas condições por meses afeta a psicologia humana de formas profundas. Falta de luz natural interrompe ritmos circadianos, causando distúrbios de sono, alterações de humor, depressão. E a família de Noé não tinha relógios, não tinha forma de medir tempo com precisão, além de contar dias manualmente, provavelmente marcando em madeira cada vez que percebiam que um ciclo completo havia passado, baseado em seus padrões de sono e despertar. O cheiro dentro da arca teria sido outro desafio brutal que ninguém gosta de mencionar, mas que não pode ser ignorado quando pensamos honestamente sobre realidade física. Centenas ou milhares de animais produzindo dejetos diariamente. Mesmo com sistema de limpeza eficiente, mesmo com remoção regular de esterco, o cheiro acumulado em espaço fechado com ventilação limitada seria esmagador. Animais molhados porque a umidade no ar era constante com aquela chuva interminável. Pelo molhado, penas molhadas, exalando aquele cheiro característico que qualquer pessoa que já cuidou de animais em celeiros conhece bem. Comida animal armazenada começando a fermentar em algumas áreas, porque preservação perfeita era impossível com tecnologia disponível. E 8 humanos vivendo em proximidade constante, suando porque o trabalho físico era incessante, sem possibilidade de banhos regulares porque a água precisava ser conservada para beber e para os animais. A atmosfera dentro da arca não era agradável. Era tolerável apenas porque não havia alternativa. Porque do lado de fora era morte certa, porque essa era a vontade soberana de Deus para a preservação de vida. E então eles suportavam o que precisava ser suportado. Mas como exatamente eles lidavam com o trabalho físico de cuidar de todos aqueles animais? Esta é a pergunta prática que muitos céticos levantam como objeção à historicidade da narrativa. Como 8 pessoas poderiam alimentar, dar água, limpar dejetos de centenas ou milhares de animais todos os dias? E aqui é onde precisamos aplicar pensamento racional ao que sabemos sobre o relato bíblico. Primeiro, Gênesis capítulo 6, versículo 20. Registra que Deus trouxe os animais a Noé, 2 a 2 de cada espécie, macho e fêmea. E capítulo 7, versículos 2 e 3, especifica que dos animais limpos vieram 7 pares, enquanto dos imundos vieram apenas 2. Estudiosos conservadores estimam que provavelmente havia cerca de 16 mil animais individuais na arca, baseado em cálculos de quantos tipos ou espécies básicas existiriam na época e considerando que Noé não precisava de cada variedade moderna, mas apenas dos tipos básicos dos quais variedades modernas se desenvolveram posteriormente através de variação e seleção. 16 mil animais ainda parece impossível para 8 pessoas cuidarem, mas precisamos considerar vários fatores que tornavam isso gerenciável. Primeiro, muitos desses animais eram pequenos: roedores, aves pequenas, répteis, anfíbios. Animais pequenos requerem menos comida, menos água, menos espaço, menos trabalho de limpeza. Segundo, é provável que Noé tenha levado animais jovens sempre que possível, não adultos completamente crescidos.
Animais jovens não apenas requerem menos recursos, mas também têm mais anos reprodutivos pela frente após o dilúvio, garantindo melhor capacidade de repovoar a terra. Terceiro, há evidências científicas de que animais em confinamento, especialmente em condições de estresse ou quando o ambiente é escuro e calmo, frequentemente entram em estados de dormência ou hibernação reduzida, onde o metabolismo desacelera significativamente, requerendo muito menos comida e água do que normalmente precisariam. Deus, que criou a biologia animal, certamente poderia ter induzido ou permitido que esse mecanismo natural operasse de forma intensificada nos animais da arca, reduzindo drasticamente as demandas de cuidado durante a maior parte do ano. E quarto, Noé teve décadas para desenvolver sistemas eficientes de alimentação e limpeza. Pense em fazendas modernas, onde um número relativamente pequeno de pessoas cuida de milhares de animais através de automação e sistemas bem projetados. Noé não tinha automação moderna, mas tinha algo igualmente valioso: tempo para experimentar e refinar processos ao longo dos anos de preparação. É perfeitamente razoável supor que ele desenvolveu sistemas de alimentação, onde grãos podiam ser distribuídos rapidamente através de calhas ou recipientes acessíveis de corredores centrais, sem precisar entrar em cada compartimento individual. Sistemas de água onde recipientes eram reabastecidos de reservatórios centrais, possivelmente usando gravidade para distribuição, através de toda a estrutura. Sistemas de remoção de dejetos, onde os compartimentos eram projetados com pisos inclinados, permitindo que esterco se acumulasse em áreas de coleta centralizadas, de onde podia ser removido mais eficientemente. E dividindo o trabalho entre 8 pessoas em turnos cuidadosamente coordenados, onde cada pessoa tinha responsabilidades específicas em horários específicos, criando rotina que maximizava a eficiência e garantia que nada fosse negligenciado. A rotina diária na arca provavelmente começava cedo, possivelmente sincronizada com o que julgavam ser amanhecer, baseado em seus padrões de sono. Noé, sendo patriarca, provavelmente liderava devoções familiares, lembrando a todos da fidelidade de Deus, da razão pela qual estavam ali, do propósito que transcendia o sofrimento presente. Sem essa âncora espiritual constante, sem esse lembrete diário de que estavam cumprindo a vontade de Deus e que Ele os preservaria, o desespero psicológico teria sido esmagador. Após orações, o trabalho começava. Noé e seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, provavelmente dividiam entre si as seções de animais maiores e mais perigosos que requeriam mais força física e cuidado. Leões, ursos, bovinos grandes, animais que poderiam facilmente ferir ou matar se manuseados inadequadamente. A esposa de Noé e as 3 noras provavelmente cuidavam de animais menores, de pássaros, de preparação de alimentos tanto para animais quanto para a família. Não porque mulheres fossem menos capazes, mas porque sabedoria prática ditava que força física masculina fosse aplicada onde mais necessária, enquanto habilidades organizacionais e atenção a detalhes fossem aplicadas onde eram mais valiosas. Comentem agora o que você acha que foi o maior desafio psicológico para a família de Noé durante aquele ano. Foi a escuridão constante? Foi o medo de que a arca se partisse? Foi a tristeza de saber que toda a humanidade fora deles havia perecido? Foi o tédio de rotina repetitiva sem fim à vista? Porque todos esses desafios eram reais e todos precisavam ser enfrentados diariamente. E aqui está algo que precisamos entender sobre a família de Noé, que geralmente é ignorado. Eles não eram super-humanos espirituais imunes a emoções negativas. Eram pessoas reais com medos reais, com frustrações reais, com momentos de dúvida mesmo em meio à obediência. Gênesis não registra suas conversas privadas, suas lutas internas, seus momentos de desespero quando o barulho da chuva parecia que nunca ia parar. Mas essas coisas aconteceram porque é assim que humanos funcionam. É assim que processamos trauma e estresse prolongado. E o que sustentou aquela família
não foi ausência de dúvida ou medo, mas fé que persistia apesar da dúvida, obediência que continuava mesmo quando emoções gritavam para desistir, confiança na fidelidade de Deus, que era maior que qualquer circunstância imediata. A interação entre os membros da família deve ter sido complexa de formas que geralmente não consideramos. 8 pessoas vivendo em proximidade forçada por mais de um ano, sem privacidade, sem espaço pessoal, sem possibilidade de se afastar quando tensões surgissem. Conflitos eram inevitáveis. Talvez Cam ficasse frustrado com o método de trabalho de Sam. Talvez as noras tivessem personalidades que se chocavam sob estresse. Talvez houvesse dias em que todos estavam tão exaustos, tão emocionalmente drenados, que a menor irritação explodia em discussão mais séria. E nesses momentos, o que mantinha a família unida? A autoridade patriarcal de Noé certamente desempenhava papel importante. A estrutura hierárquica, que era a norma cultural daquela época, fornecendo ordem quando o caos emocional ameaçava. Mas mais que isso, havia reconhecimento compartilhado de que estavam juntos nisso por soberana vontade de Deus, que separação ou abandono não eram opções, que sobrevivência dependia de unidade, mesmo quando unidade era difícil. E havia esperança. Esperança de que eventualmente a chuva pararia. Esperança de que águas recuariam. Esperança de que veriam terra novamente e poderiam sair daquela prisão flutuante para recomeçar vida sob céus abertos. Após 40 dias, a chuva finalmente parou. Gênesis capítulo 7, versículo 17, registra que o dilúvio durou 40 dias sobre a terra e as águas cresceram e levantaram a arca e ela se elevou sobre a terra. Mas aqui está o detalhe crucial que muitos perdem. A chuva parou após 40 dias, mas eles não saíram da arca após 40 dias. Nem perto disso. Versículo 24 registra que as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. 5 meses inteiros de flutuação em um oceano global sem referência alguma de terra, sem saber onde estavam, completamente à mercê de correntes e ventos, dirigindo a arca para onde Deus soberanamente determinara. E então, águas começaram a recuar gradualmente. Capítulo 8, versículos 3 e 4. Registram que ao cabo de 150 dias, as águas minguaram, e no 7º mês, aos 17 dias do mês, repousou a arca sobre os montes de Ararat. Mas sentir a arca tocar fundo não significava que podiam sair. Águas ainda cobriam tudo. Apenas os picos das montanhas mais altas estavam emergindo. Imagine o que significou para aquela família quando sentiram a arca parar de balançar completamente, quando perceberam que haviam encalhado em algo sólido. A esperança renovada de que, finalmente, estavam se aproximando do fim. Mas então dias se transformavam em semanas, semanas em meses, e ainda não podiam sair porque águas ainda eram profundas demais. Terra ainda não era acessível. Capítulo 8, versículo 5. Registra que no 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. Quase 3 meses após encalharem, finalmente podiam ver terra através da abertura no topo da arca. Mas ver não era o mesmo que acessar. Então, esperaram mais. E após 40 dias adicionais, Noé tomou ação. Abriu a janela que havia feito na arca e soltou um corvo. Depois uma pomba, testando se águas haviam recuado o suficiente para revelar terra seca, onde vida pudesse recomeçar. A pomba voltou, porque não encontrou lugar para pousar. Noé esperou 7 dias e soltou a pomba novamente. Desta vez, ela voltou com folha de oliveira fresca em seu bico. Vegetação estava começando a crescer novamente. Terra estava secando, mas ainda não era hora. 7 dias depois, Noé soltou a pomba pela 3ª vez e ela não voltou. Encontrara lugar para estabelecer vida fora da arca. E então, capítulo 8, versículo 13, registra que no primeiro dia do primeiro mês do ano, 601 de Noé, as águas estavam secas de sobre a terra, e Noé removeu a cobertura da arca e olhou e viu que a face da terra estava seca. Mas mesmo vendo terra seca,
Noé não saiu imediatamente porque não havia recebido permissão de Deus para sair. Esperou. Esperou até o segundo mês, 27 dias do mês, quando finalmente Deus falou. Capítulo 8, versículos 15 e 16, registram a ordem divina. Sai da arca tu e tua mulher, teus filhos, e as mulheres de teus filhos. Permissão explícita para deixar a prisão que os preservara por mais de um ano inteiro. Desde o momento em que entraram até o momento em que saíram, aproximadamente 1 ano e 10 dias haviam passado. Um ano inteiro de confinamento, de trabalho brutal, de escuridão, de cheiro, de barulho, de medo, de esperança, de fé sendo testada e provada, de formas que não podemos compreender completamente. E quando finalmente saíram, a primeira ação de Noé não foi celebração, foi adoração. Gênesis, capítulo 8, versículo 20, registra que Noé edificou um altar ao Senhor e tomou de animais limpos e de aves limpas e ofereceu holocaustos sobre o altar. Antes de começar a reconstruir vida, antes de plantar jardins, antes de estabelecer moradia permanente, Noé adorou. Reconheceu que sobrevivência não era resultado de sua própria habilidade ou planejamento, mas de fidelidade divina, de graça imerecida, de soberania de Deus em preservar aqueles que ele havia escolhido. E essa resposta de adoração imediata nos ensina algo fundamental sobre a natureza da fé verdadeira. Fé não é simplesmente usar Deus como meio para nossos próprios fins, como seguro contra desastre. Fé é reconhecer que Deus é o fim em si mesmo, que Ele é digno de adoração, não porque nos protege, mas porque é Deus, porque é santo, porque é soberano, porque é bom mesmo quando circunstâncias não parecem boas. Noé passou 1 ano em condições que podemos apenas começar a imaginar quão brutais eram. E sua primeira resposta ao ser libertado não foi amargura por quanto sofreu, mas gratidão por ter sido preservado. Agora pense comigo sobre o que essa narrativa nos ensina sobre providência divina e responsabilidade humana trabalhando juntas. Deus planejou salvação. Deus deu instruções específicas. Deus trouxe os animais. Deus fechou a porta. Deus preservou a arca através da tempestade. Tudo isso é ação divina, sobrenatural em alguns casos, providencial em outros. Mas Noé precisou construir a arca. Precisou trabalhar por décadas seguindo instruções divinas. Precisou projetar sistemas de alimentação e limpeza. Precisou liderar sua família em trabalho diário brutal por mais de 1 ano inteiro. Precisou manter fé quando circunstâncias gritavam desespero. Nada disso foi automático ou mágico. Foi obediência ativa. Foi fé que trabalhava. Foi cooperação humana com propósito, divino de formas que custavam tudo, mas que eram absolutamente necessárias para cumprimento do plano de Deus. E isso nos ensina que quando Deus chama, Ele capacita, mas capacitação não elimina necessidade de obediência difícil, de trabalho árduo, de persistência, através de circunstâncias que testam tudo em nós. Você acredita que Deus ainda opera dessa forma hoje? Que Ele chama pessoas para tarefas que parecem impossíveis, fornece instruções que testam obediência, preserva através de circunstâncias que deveriam nos destruir, mas requer nossa participação ativa, nossa fé trabalhando, nossa persistência através do sofrimento? Escreva nos comentários, porque essa é a questão central que a narrativa de Noé nos força a confrontar. Não é simplesmente história antiga sobre um barco e um dilúvio. É padrão eterno de como Deus trabalha na história humana, salvando soberanamente através de meios que requerem nossa resposta obediente, preservando graciosamente enquanto nos chama para participar de seus propósitos, mesmo quando participação custa tudo o que temos. A arca não foi apenas veículo de salvação física para 8 pessoas. Foi demonstração de princípio teológico fundamental que permeia toda a Escritura. Salvação é completamente obra de Deus, mas Deus ordena meios, e esses meios incluem nossa obediência ativa, mesmo quando obediência é brutalmente difícil. E agora,
Considere as mulheres na arca, sobre as quais a Escritura diz relativamente pouco, mas cujo papel foi absolutamente crucial para a sobrevivência. A esposa de Noé, cujo nome nem sequer é registrado na narrativa bíblica, que permaneceu fiel ao lado de seu marido enquanto ele construía algo que o mundo inteiro ridicularizava, que suportou décadas de ser esposa de homem que todos consideravam louco, que entrou naquela arca sabendo que todos que ficaram fora, possivelmente incluindo membros de sua própria família estendida, pereceriam. As 3 noras que haviam se casado com filhos de Noé, quando o casamento com aquela família significava associar-se com escândalo, com rejeição social, com um projeto que parecia insanidade coletiva. Essas 4 mulheres não tiveram escolha sobre o dilúvio. Não receberam revelação direta de Deus como Noé recebeu. Confiaram na liderança espiritual de seus maridos e patriarca familiar, mesmo quando tudo ao redor dizia que essa confiança era mal colocada. E dentro da arca, seu papel foi essencial de formas que texto não elabora, mas que podemos deduzir. Preparação de comida para a família. Manutenção de área habitacional em condições higiênicas mínimas, apesar de circunstâncias impossíveis. Cuidado de animais menores que não requeriam força bruta, mas requeriam atenção consistente. E talvez mais importante, manutenção de coesão familiar através de apoio emocional, através de encorajamento quando o desespero ameaçava, através de simplesmente estar presentes e persistentes em fé, mesmo quando fé era testada ao limite. Escritura não dá voz a essas mulheres não porque suas contribuições eram menos importantes, mas porque propósito do texto é traçar linha redentiva através de escolhidos de Deus, focando em figuras patriarcais que tipificavam Cristo e prefiguravam salvação. Mas reconhecer propósito teológico do texto não significa ignorar realidade histórica de que aquelas mulheres foram parte indispensável do cumprimento do plano de Deus, que sem sua fidelidade e perseverança, a família não teria sobrevivido aquele ano, mesmo se a arca permanecesse intacta estruturalmente. E considere o que Noé deve ter sentido, sendo responsável não apenas por preservar vida animal, mas por preservar toda a raça humana através de sua família. Toda pessoa que já viveu após o dilúvio descende de Noé através de seus 3 filhos. Toda nação, toda tribo, toda língua rastreia ancestralidade até aquela família de 8 que saiu da arca. Gênesis capítulo 10, frequentemente chamado de Tabela das Nações, traça a dispersão da humanidade pós-dilúvio através das linhas de Sem, Cã e Jafé. Isso significa que Noé carregava peso de saber que se falhasse, se cedesse ao desespero, se abandonasse fé e propósito, não apenas sua família morreria, mas a humanidade inteira seria extinta. Esse tipo de pressão psicológica é difícil de compreender. E só podia ser suportado através de confiança absoluta na fidelidade de Deus, através de certeza de que aquele que chamara também capacitaria, que aquele que iniciara também completaria, que salvação dependia não da força de Noé, mas da imutabilidade de Deus. E isso nos leva à questão que muitos fazem. Como sabemos que essa história é literalmente verdadeira e não apenas alegoria ou mito com lições morais? E aqui precisamos ser honestos sobre o que a Escritura reivindica e o que evidências suportam. Gênesis apresenta o dilúvio como evento histórico real, com detalhes geográficos, cronológicos e genealógicos específicos. Jesus referiu-se a Noé como pessoa histórica real, em Mateus capítulo 24, versículos 37 a 39, usando os dias de Noé como paralelo para julgamento futuro. Pedro faz o mesmo em 1ª carta, capítulo 3, versículos 18 a 20, e 2ª carta, capítulo 2, versículo 5. O Novo Testamento consistentemente trata Noé e o dilúvio como história factual, não como parábola ou alegoria. E quanto a evidências extra-bíblicas, culturas ao redor do mundo preservaram narrativas de dilúvio com detalhes surpreendentemente similares, transmissão global de memória coletiva de catástrofe aquática
que reformatou civilização. Evidências geológicas de catastrofismo, de sedimentação em larga escala, de fosseilização rápida, são interpretadas diferentemente por cientistas com pressuposições diferentes, mas são consistentes com o dilúvio global, mesmo que outras explicações também sejam propostas. A questão fundamental não é se temos prova absoluta que satisfaria cético determinado, porque pressuposições sempre influenciam interpretação de evidências. A questão é se temos base racional para aceitar literalidade da narrativa. E a resposta é sim. Temos testemunho da Escritura inspirada. Temos tratamento consistente no Novo Testamento. Temos tradições culturais globais preservando memória de dilúvio. Temos viabilidade da arca confirmada por estudos modernos de engenharia naval, mostrando que aquelas proporções produziriam embarcação excepcionalmente estável, capaz de sobreviver condições extremas. Temos capacidade demonstrável da arca de conter número necessário de animais quando consideramos fatores já discutidos. Temos soberania de Deus como explicação perfeitamente adequada para aspectos que parecem além de explicação natural. E temos coerência teológica da narrativa, encaixando perfeitamente no padrão bíblico maior de julgamento e salvação, de juízo sobre pecado e graça preservando o remanescente, de nova criação emergindo de destruição do velho. Comentem se você aceita o dilúvio como história literal ou se tem dúvidas, e se tem dúvidas, qual aspecto da narrativa você acha mais difícil de aceitar? Porque honestidade intelectual é parte de fé madura. Deus não nos chama para a fé cega que ignora perguntas difíceis, mas para a fé informada que wrestling com dificuldades enquanto permanece ancorada em confiança na revelação divina. E parte dessa wrestling envolve reconhecer que nem toda pergunta tem resposta completa disponível agora. Que caminhar por fé significa às vezes aceitar mistério onde gostaríamos de ter certeza, que confiar em Deus é compatível com admitir que não entendemos completamente todos os detalhes de como Ele opera. Noé provavelmente não entendia completamente a hidrologia global que tornava dilúvio possível. Não entendia a genética que permitiria repovoamento de todas as espécies, a partir de pares limitados. Não entendia todos os mecanismos através dos quais Deus preservou vida na arca, mas não precisava entender tudo para obedecer fielmente ao que claramente entendia. E nós estamos em posição similar. Não entendemos completamente todos os aspectos da narrativa, mas entendemos suficientemente o que Deus está comunicando através dela sobre seu caráter, sobre julgamento do pecado, sobre provisão graciosa de salvação, sobre chamado à obediência radical, mesmo quando obediência é custosa. O que você pode aplicar da história de Noé à sua vida hoje? Talvez Deus esteja chamando você para algo que parece impossível, algo que outros ridicularizam, algo que requer décadas de obediência persistente antes de ver resultado. Talvez você esteja em meio à sua própria arca, preso em circunstâncias difíceis que testam fé, fazendo o trabalho árduo que parece interminável, esperando por libertação que Deus prometeu, mas que ainda não chegou. Talvez você esteja lutando para manter unidade familiar sob pressões que ameaçam dividir, precisando desesperadamente de graça para perseverar mais um dia, mais uma semana, mais um mês, em obediência fiel. A história de Noé nos ensina que Deus vê, que Deus preserva, que Deus completa o que começa, que obediência nunca é desperdiçada, mesmo quando parece não produzir resultado imediato. Nos ensina que fé verdadeira persiste através de condições brutais, não porque circunstâncias melhoram, mas porque Deus permanece fiel mesmo quando circunstâncias permanecem difíceis. Nos ensina que participar dos propósitos de Deus frequentemente custa tudo, mas vale infinitamente mais que qualquer coisa que sacrificamos. Deixe seu comentário agora compartilhando como essa história impacta sua fé pessoal. Como muda sua perspectiva sobre obediência a Deus? Como encoraja você em suas próprias circunstâncias difíceis? Como desafia você a confiar mais profundamente na fidelidade divina, mesmo quando o futuro é incerto?
porque essas narrativas bíblicas não foram preservadas simplesmente como história interessante, mas como revelação do caráter de Deus e de como Ele opera na história humana. Padrões que se repetem através dos séculos, princípios que permanecem, relevantes para cada geração que busca conhecer e obedecer ao Deus vivo. E se este vídeo aprofundou seu entendimento, se fez você ver a história de Noé não apenas como história infantil, mas como narrativa profunda sobre soberania divina, obediência humana, julgamento e graça, então deixe seu like agora. E se inscreva no canal porque continuaremos explorando narrativas bíblicas com essa mesma abordagem que honra a Escritura, enquanto wrestling honestamente com perguntas difíceis, que afirma literalidade histórica, enquanto explora implicações teológicas profundas, que conecta eventos antigos à vida cristã moderna de formas práticas e transformadoras. E clique agora no próximo vídeo que aparece na sua tela, onde exploraremos outro evento bíblico monumental. Outro momento onde Deus demonstrou seu poder e fidelidade de formas que desafiam compreensão humana, mas que revelam verdades eternas sobre quem Ele é e como opera na história. Continue essa jornada pela Escritura conosco. Continue, descobrindo profundidades que sermões superficiais nunca alcançam. Continue permitindo que a Palavra de Deus desafie, encoraje e transforme você enquanto você busca conhecê-lo mais profundamente e servi-lo mais fielmente. A história de Noé terminou com um arco-íris, símbolo de aliança divina prometendo nunca mais destruir terra com dilúvio. Mas significado mais profundo daquela aliança era a demonstração de que Deus é fiel aos seus propósitos redentivos, que julgamento nunca é fim da história, que, após juízo, vem nova criação, que Deus sempre preserva remanescente, através do qual seus planos de salvação continuam avançando até a culminação final, quando Cristo retornar e toda a criação for renovada completamente. Essa é a grande narrativa da qual a história de Noé é parte crucial. E você está convidado a ser parte dessa narrativa hoje através de fé em Cristo, através de obediência aos propósitos revelados de Deus, através de perseverança fiel, mesmo quando perseverança é custosa. A arca salvou 8 pessoas do julgamento físico do dilúvio. Cristo salva incontáveis multidões do julgamento eterno que pecado merece. E assim como entrar na arca requeria decisão consciente de obedecer ao chamado de Deus, mesmo quando todos ao redor rejeitavam, entrar em Cristo requer decisão consciente de se arrepender e crer mesmo quando o mundo rejeita a mensagem do Evangelho. Essa é a aplicação final e mais importante de tudo que exploramos. Que a história de Noé nos aponte para o Salvador maior, para o julgamento maior, para a salvação maior, para a nova criação maior que está chegando. Não perca o próximo vídeo. Sua jornada de descoberta através da Palavra de Deus está apenas começando.